Olá, meu nome é Paulo e eu vou resolver a questão 2 da P3 de Circuitos Elétricos e Eletrônicos 2010.2 da PUC-Rio. Ela tem essa cara aqui. O que essa questão pede? Ela nos dá esse circuito RLC paralelo e essa impedância. E na letra A ela nos pede qual o valor desta resistência aqui. Bom, para achar o valor dessa resistência, primeiro eu peguei a admitância do circuito, que é 1 sobre a impedância. Como é que eu fiz isso? Como é que eu achei essa expressão aqui? Bom, já que está tudo em paralelo, para achar a admitância é só somar o inverso das impedâncias. Qual é a impedância de R? R. Qual é a impedância de C? 1 sobre SC. E qual é a impedância de L? SL. Logo, o inverso disso, somado, está representado aqui, já no domínio da frequência, que é só substituir S por J ômega. Agora, se eu igualar isso com 1 sobre isso daqui, eu acho R com facilidade, separando a parte real. O que isso quer dizer? Já já eu explico. Bom, 1 sobre isso daqui tem o péssimo hábito de ser 40 menos J30 sobre 50 ao quadrado. Por quê? Eu só multipliquei em cima e embaixo por 40 menos J30, para tirar a parte complexa do denominador. Igualando 1 sobre R com 40 sobre 50 ao quadrado, que é a parte real dessa expressão aqui, porque o valor de R não tem J, não tem complexo, o R é uma constante, quando é puramente resistivo não tem J, enfim, isso é uma propriedade. E a gente acha com facilidade R igual a 125 sobre 2. Agora, na letra B, ele pede para a gente achar corrente nesse R. Como é que a gente acha corrente nesse R? Bom, a gente já sabe fazer divisor de corrente. Ou já deveria saber, no mínimo. A gente acaba com essa expressão daqui, que a gente vai multiplicar embaixo e em cima por LS mais 1 sobre SC, e depois multiplicar embaixo e em cima por SC para obter essa expressão daqui. Muito tranquilo, só um pouquinho trabalhoso, e substituindo S por J ômega, a gente fica com isso daqui. Ele nos dá, no enunciado da letra B, que o valor da fonte de corrente independente é cosseno de ômega t vezes 100. Então, o valor de IR vai ser 100 vezes o módulo disso daqui, vezes cosseno de ômega t, mais a fase disso daqui. Por quê? Porque isso daqui é a função de transferência. Por quê? Porque a gente pode ver da nossa expressão aqui de divisor de corrente, que aqui, se a gente passar o I para cá, fica IR sobre I, que é o que? A função de transferência, é a nossa saída sobre a nossa entrada. Então, a saída que a gente quer, no caso IR, que a gente quer descobrir. Então, achar um módulo disso daqui é muito tranquilo. Para achar um módulo é só você somar o quadrado da parte real com o quadrado da parte imaginária e elevar tudo por 1 sobre 2, em cima e embaixo. É muito fácil. E para achar a fase é um pouquinho mais difícil, porque você tem que saber cálculo. Você tem que saber que a fase é arco tangente do numerador menos arco tangente do denominador. E o arco tangente do numerador e do denominador, nos dois, é a parte imaginária sobre a parte real. Só que não existe parte real no numerador dessa função de transferência. Então, o que a gente faz? A gente faz a parte imaginária sobre zero. E qualquer coisa dividida por zero vai tender ao infinito. E arco tangente de infinito é π sobre 2. Então, fica essa expressão aqui para a fase. Agora a gente já tem a expressão do módulo, a gente já tem a expressão da fase. É só fazer o que eu já disse e multiplicar dessa maneira o módulo por 100 e somar a fase ali no ômega t para a gente achar a expressão que ele pediu na letra B da corrente no resistor. Na letra C agora, ele quer saber para que a tensão e a corrente na fonte estejam em fase, é necessário aumentar ou diminuir o valor de ômega. Bom, a gente sabe da nossa letra A que a parte imaginária aqui da expressão que a gente achou para a nossa admitância é ômega C menos 1 sobre ômega L. Então, já que ele nos deu um valor da impedância, lembram? 1 sobre isso, a gente achou que a parte imaginária do nosso circuito de entrada é 30 sobre 50 ao quadrado. Então, se a gente iguala ômega C menos
1 sobre ômega L. Com isso, a gente acha que o ômega do nosso circuito é essa expressãozinha daqui. Agora, o que tem que acontecer para que a tensão e a corrente na fonte estejam em fase? O que a gente tem que fazer com esse ômegazinho? Aumentar ou diminuir? Essa é a pergunta da letra C. Bom, a primeira coisa de tudo é, isso daqui teria que ser igual a 1 sobre raiz de LC. Por quê? Porque a gente pega a fase da função de transferência e ela tem que ser igual a zero. Ou seja, π sobre 2 menos o arco tangente disso tem que ser igual a zero. Ou seja, π sobre 2 tem que ser igual ao arco tangente disso. Ou seja, isso daqui tem que dar infinito. Porque quando isso daqui dá infinito, essa expressão é verdade. Para isso daí dar infinito, a gente pode igualar R menos ômega ao quadrado RLC com zero. E a gente vai acabar achando ômega igual a 1 sobre raiz de LC. A gente também poderia igualar a parte imaginária que a gente achou ali, aqui é zero. Se a gente igualasse isso aqui a zero em vez de 30, enfim, a gente acharia também que em fase o ômega é igual a 1 sobre raiz de LC. Então, a gente tem agora essa expressão e a gente quer transformar ela nisso daqui. Eu simplifiquei um pouquinho essa expressão aqui, dividi por 250 em cima e embaixo, e achei isso daqui. Bom, L geralmente é nanohenry, é uma coisa muito pequena, e divididos por 250 multiplicado por 3 vai ficar mais insignificante ainda. Então eu simplesmente desconsiderei 3 sobre 250L aqui, já que está sendo diminuído de LC, e considerei que o ômega é igual, nosso ômega é igual a só 1 sobre LC, como está aqui agora, quando eu corto, enfim. E aí, então, a nova grande pergunta é, 1 sobre LC é maior ou é menor do que esse ômega R aqui? Eu chamei de ômega R, ômega resistivo. Bom, eu acredito que seja muito maior. Por quê? Porque L e C são muito pequenos. O L geralmente é sempre nanohenry e o C é millihenry. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso daqui vai dar uma coisa muito grande, muito grande. E quando você acha a raiz disso, digamos que seja nano e millihenry, como eu dei de exemplo, vai ser 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a menos 6 multiplicado ali. A raiz disso ia dar uma coisa muito menor e, consequentemente, isso daqui ia dar uma coisa muito menor do que isso daqui. Só a gente parar para pensar um pouco. Então, eu acho que a gente tem que diminuir o nosso ômega para que a tensão e a corrente fiquem em fase. A letra D, que é a última letra dessa questão, ela pede para a gente projetar valores de LC de forma que o diagrama de Bode do módulo da nossa função de transferência IC sobre I apresente apenas um ponto de quebra. Bom, primeiro vamos achar a função de transferência IC sobre I, né? Eu fiz o cálculo aqui, utilizando o divisor de corrente de novo, muito tranquilo, e eu achei essa expressão de Laplace no fim. Se você voltar ao vídeo, você vai ver que esse denominador é igual ao denominador da função de transferência que eu achei para achar o IR, como deveria ser, porque isso é uma propriedade, o denominador de todo mundo tem que ser igual. Enfim, para que tenha só um ponto de quebra, tem que ter só uma raiz. Para que tenha só uma raiz, o b ao quadrado menos 4ac desse polinômio que eu acabei de citar tem que ser igual a zero. E para ser igual a zero, a gente acha que L sobre C é igual a 4R ao quadrado. Então, é só escolher valores de LC que não saiam da realidade. Tipo, de escolher alguma coisa em torno de nano L ou mi C, nano Henry ou